Olá, meus queridos amigos, irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos bem-vindos ao Conexão Cast, o podcast aqui da Conexão Primeira Batista. Eu sou Marcos Grava e hoje estou recebendo dois amigos para lá de especiais e que vão falar sobre uma organização que tem feito um trabalho lindo e nós queremos conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Então, sejam muito bem-vindos. Quero começar com o meu amigo Caleb Rampazio. Bem-vindo, amigo. Obrigado, prazer estar com vocês aqui, ainda bem que tu me convidou. Estava demorando. E também Steven Nolan. Steven, welcome. Thank you, it's an honor to be here. É uma honra estar com vocês, a honra é toda nossa. Eu soube agora há pouco que o Steve está participando pela primeira vez de um podcast, então quero saber qual é a impressão dele. Steve, is it true that it's your very first time in a podcast? Yes, very first time. Yes. Yeah, it's an honor for us. Yeah, well, it's great to be here. Ele confirmou que é a primeira vez e nos sentimos honrados por isso. Hoje nós vamos falar sobre a Conexão Training, que é uma organização que tem trabalhado muito na área de educação e também na área de negócios, trazendo ensino sobre cultura e língua para as pessoas que servem nessas áreas e também para pessoas que servem nas áreas relacionadas à fé. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, como desenvolver a cultura e a língua em termos de fé cristã. So, Steve, what is the difference for someone who is going to work with business and education and other people will work with faith-based ones related to culture and language learning? Well, culture and language are about relationship and relating to people. Cultura e idiomas estão sempre relacionados à relação, ao relacionamento com pessoas. And we live in this great multicultural world. E a gente vive num mundo totalmente multicultural. And whether we're doing business overseas or we have so many different nationalities doing business in Brazil, for example. E quando a gente está fazendo negócios fora do nosso país, ou, por exemplo, pessoas que estão vindo de fora para o Brasil, por exemplo, é o que a gente está lidando com isso. So in business, you want to relate well to people. Então, em negócio, você também quer saber lidar bem com as pessoas. If your university has students from 42 countries, you want to know how you can best relate to them. Universidades com dezenas de nacionalidades dentro dela, a gente precisa saber eles precisam entender como é que eles têm que relacionar com esse pessoal, né? I was doing a training with a financial advisor. Eu estive fazendo um treinamento com um conselheiro financeiro. And they had interns from India and China. E ele tinha estagiários da Índia e da China. So we did the cultural intelligence training for them. E a gente fez esse treinamento de inteligência cultural para eles. And afterwards, all these interns said yes. E todos eles disseram sim, sim. And the owner of the financial services, he said, I'd never thought about that. E o dono do negócio pensou, eu nunca tinha falado ou pensado sobre isso. So in the faith-based world, we understand that, but we realize that universities and businesses, they all want to understand how they can better relate to people. Quando a gente fala baseado na fé, a gente já está com isso implícito, mas também quem está em negócios e em educação precisa entender que isso é importante. So the Center for Cultural Intelligence that I've been certified with in Michigan in the US is a completely secular organization. A minha formação no Centro de Inteligência Cultural ali de Michigan, nos Estados Unidos, é totalmente secular. They work with Coca-Cola, Google, all these businesses. E ele trabalha com esse pessoal pesado aí, Coca-Cola, Google e todos os negócios grandes ali dos Estados Unidos. So relating to people is the key. Então, relacionar-se com as pessoas é a chave do negócio. Nesse sentido, qual seria então a barreira maior para a pessoa aprender uma língua ou uma cultura estrangeira? So, in your opinion, what is the main barrier for someone to learn a new language in the new culture? Well, I think that what we need the tools. O que eu acredito é que nós precisamos das ferramentas. So how do we best and more effectively learn the language? Então, como é que eu consigo melhor aprender uma língua? One of the first questions in our course is, what level of language do I even need? E uma das principais perguntas que a gente faz no nosso treinamento é entender qual é o nível de língua que eu preciso
para a coisa que eu quero executar. So a business executive may only need a few words of greeting and to say some very surface level things. Então, para uma pessoa de negócio, de repente ela só precisa ali de umas palavras de cumprimento, uma coisa bem superficial. And if you're going to live there, you need to know much more. Mas aí, se você for viver naquele país, aí você vai precisar de mais coisas. So it depends on the context. Isso depende muito do contexto. É. A gente vê muitos cursos na internet vendendo bastante com o aprendizado de uma nova língua em 8 semanas. É verdade. Alguns milagres. É verdade. So, Steve, do you believe that someone is able to learn a new language in 8 weeks? You can learn some words in 8 weeks. Você pode aprender algumas palavras em 8 semanas. But 150 years of research in the university. Mas a gente tem 150 anos de pesquisas feitas por universidades de peso. Depending on the language you're learning and the language you already know. Depende muito também da língua que você está aprendendo e da língua que você já sabe. To where I can share openly about deep subjects, what I feel. Porque se eu quiser falar sobre coisas profundas, isso vai pesar na hora do nível de língua que eu tenho ou não tenho. For the average person is 2 years. Então, assim, geralmente para essa média para algumas pessoas é 2 anos. 2 years. 2 years. What is the importance to be into the culture to learn the language that belongs to that culture? I mean, kind of immersion. So, qual é a importância para alguém aprender a língua quando está imerso na mesma cultura naquele país? Again, if you're looking at it from a business perspective, your purpose is to make money. Então, olhando pelo propósito financeiro, comercial, o propósito é grana, é dinheiro. Again, the Center for Cultural Intelligence did research a few years ago, and they found that 93% of CEOs will tell you the greatest cause of failure is to not understand the culture. E esse centro de cultura que ele é formado, ele mostra com pesquisas comprovadas de que os CEOs das grandes empresas dizem que 93% das falhas ou do não sucesso é porque eles não entendem com que eles estão se relacionando. In the faith-based world, we want to build relationships with people. E claro, quando a gente faz isso baseado na fé, a chave do negócio é você se relacionar com pessoas e culturas diferentes. And learn, we hear things about culture, but we need to learn from the people. A gente ouve muitas coisas sobre as culturas, mas a gente aprende muito mais lidando com as pessoas. We were doing the training with an English school in the Middle East. A gente esteve dando esse treinamento para uma escola de inglês lá no Oriente Médio. And the majority of the participants were of the Muslim faith. E a grande maioria dos participantes ali eram pessoas de fé islâmica. And it was amazing for us to talk about cultural differences with them, and some of the ideas I had were totally wrong. E foi muito interessante poder compartilhar com eles sobre as ideias que nós tínhamos, e para eles muitas coisas eram diferentes do que eu pensava. But we had a great time together. Mas a gente teve muita coisa legal, um bom tempo juntos ali. E você, como foi seu chamado missionário? Como é que aconteceu esse chamado na vida do pastor Caleb? Pois é, eu venho de uma igreja bem humilde, bem pequena, no interior do estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, e uma igreja extremamente missionária. O nome dela é Igreja Batista Missionária, né? Uhum. E eu fui para um retiro espiritual, a convite de um amigo, e naquele momento ali, um sábado, eu me lembro que foi feito um apelo, eu me converto no sábado, e na terça-feira, que era o último dia do retiro, foi feito um apelo missionário. E eu fui à frente de novo, e o pastor, as pessoas dizendo, não, cara, você já foi no sábado, não é para agora. Eu falei, não, mas eu sinto que eu preciso fazer isso também. Então eu sempre digo para as pessoas, né? Eu me converti em um dia, 2 dias e meio depois eu já estava aceitando um chamado missionário. Mas tem muito a ver com a minha igreja. Minha igreja respira missões, fala muito de missões, e aquela presença missionária da igreja fazia com que a minha geração daquele tempo de jovem naquela igreja, todo mundo que entrava pensava em fazer algo por missões, né? E aí eu fui tocado por Deus nesse sentido. E aí, assim como o Steve, eu também comecei a procurar pessoas para eu me relacionar que tivessem a mesma visão, né? E aí foi quando eu conheci a Wanda, e a gente então aí fechamos o contrato logo e fomos pro campo.
Bom, então nós chegamos hoje à grande conclusão, primeira grande conclusão desse podcast, que é a importância da igreja. Na vida do Steve, na vida do Caleb e também na minha vida, a igreja teve uma importância muito grande no nosso chamado, porque aqui em Santo André também foi assim. Olha Eu aí. me converti Legal. e aqui nesta igreja, envolto pela visão missionária, por essa atmosfera de missões, eu não tinha como escapar, né? Não Fui tem tomado pela visão enviada. Steve, we know that United States is the country that maintain the largest number of missionaries around the world. What is the secret? Qual é o segredo que mantém os Estados Unidos na posição número 1 de país com maior número de missionários no mundo? Well, I think the answer to that is probably a simple one. Eu acredito que essa resposta é simples. It's just the blessing and the work of God. Eu acredito que é a bênção e o trabalho de Deus, nada mais que isso. I see that as a work of grace. Eu vejo isso como um trabalho de graça de Deus. In the New Testament, we see God shifted the center of missions from Jerusalem to Antioch. E eu vejo isso na Bíblia, né? Deus mudando o centro da missão de Jerusalém para Antioquia. That has happened throughout history. E isso aconteceu durante toda a história, tem acontecido durante In toda the a história. 1800s, it was Britain and Western Europe, and then it shifted to the United States. E isso, em séculos passados, foi a Europa e a Grã-Bretanha foi usada de maneira especial e depois isso foi transferido para os Estados Unidos. And we see that same movement of God across Latin America, Africa, and Asia now. E agora a gente tem visto isso, Deus movendo a América Latina, a África e também a Ásia, That's em great. tudo isso. Dos países que você serviu, qual foi o mais desafiador? Among the countries you and Ruth has been serving, what was the one that most challenged you? I think that the answer to that was India, India. just because of the sheer quantity of lost people. Eu acredito que foi a Índia, onde nós vivemos, por ver a quantidade de pessoas perdidas naquele lugar. We had, when we first started in Argentina, Quando a gente começou na Argentina, we had to learn language and culture, a gente aprendeu cultura e também idioma, né? because in India we were working with leaders, they spoke English. E na Índia a gente trabalhava com líderes que falavam já inglês, eles falavam inglês na But the Índia. quantity of unreached people groups and just the sheer quantity of people made it very challenging. How do you develop under God the strategy to see people, groups coming to know the Lord? E mesmo dessa maneira, como é que a gente ia conseguir trabalhar desse jeito ali para alcançar tantos grupos minoritários dentro da própria Índia, né? Então Deus conduziu eles nesse caminho. E você, qual foi o campo missionário onde você e Wanda sentiram o maior desafio missionário? Olha, eu vou te dizer que a gente conseguiu, pela graça de Deus, nós passamos por 5 países e vivendo em 4 especificamente, né? 2 no Oriente Médio, 1 na Europa, 1 no Norte da África e 1 na América Latina. Eu diria que um país específico do Oriente Médio foi o mais desafiador de todos. Apesar dele ter uma boa população cristã, uma representação interessante, e foi o que eu fiquei menos tempo. Eu vi quão pesado pode ser uma região como aquela, né? Especialmente não só por causa da religiosidade, mas também por todo o problema geopolítico que está em volta do Oriente Médio, né? Então, um pouco antes de nós voltarmos em definitivo agora, a gente estava ali passando por rumores de guerra, de uma guerra que poderia começar e que acabou começando, né? Sim. E isso não é muito simples de você estar vivendo ali dentro, né? Então, era um país que relativamente tinha uma liberdade, entre aspas, mas a instabilidade local fazia com que virasse um grande desafio de fato, né? E claro, ver cristãos perseguidos nesses lugares se torna ainda muito mais difícil por causa da pressão de grupos minoritários, né? Como um apartheid dentro de um país desse tamanhozinho do Oriente Médio. Complicado. Você serviu ao longo desses campos num período de cerca de 20 anos. Sim. O que um missionário que está no campo espera da sua igreja aqui no Brasil? Uau, essa é uma ótima pergunta. Então, no meu caso e da Wanda, a gente foi muito abençoado por ter a igreja que a gente tem, não é?
porque eu via que a grande preocupação dos nossos amigos, pessoas que a gente conheceu ao longo da caminhada, era que geralmente uma vez no campo, eles perdiam esse contato com a igreja local, ou quando eles voltavam, eles sentiam a igreja local mais fria com eles não se encaixavam mais dentro daquele ambiente, da dinâmica da igreja, não é? E eu entendo que a igreja deveria olhar para o missionário como um braço estendido dela, né? Então, assim, a gente sempre usa o exemplo aqui da PIB, né? Que vocês, de fato, são uma agência missionária que estende a mão, que anda. Hoje mesmo a gente fez um teste ali para usar amanhã no Zoom, um missionário que está na Europa, né? A gente pôde ver o carinho que ele fala da igreja e tal. E, infelizmente, ao longo dos anos, a gente está vendo isso diminuir. Cada vez mais os missionários estão desconectados com a sua igreja. E isso não é um caminho legal. Não é um caminho legal. A gente já viu casos, assim, de muito perigo mesmo, de alguns missionários, inclusive, a terem a fé abalada ou o chamado, sei lá, distorcido, ou a perda da visão. E isso muito tem a ver por causa dessa não contato pessoal de relacionamento forte com a sua igreja local. Stephen e Ruth Nolan serviram através da maior agência missionária do mundo, que é a International Mission Board. Steve, what does it mean to represent the largest mission agency in the world? Well, we were, my wife was with the International Mission Board 16 years, I was 14, and we loved our experience in the International Mission Board. And, you know, one thing I loved. A gente passou aproximadamente 16 anos nessa missão, e uma das coisas que a gente mais gostava, mais admirou nesse processo, is that when God placed in our heart that it was time to leave and begin connection, the International Mission Board actually has a reason for leaving, that God is leading you to do something else. E uma das coisas que mexeu conosco quando a gente deixou o campo missionário, deixou a agência missionária para começar a nossa agência hoje, foi que a gente via como Deus guia as coisas dele do jeito que ele quer fazer, né? So I think the stability of the large organization, and you had a network. Eu acredito que a estabilidade que uma agência desse tamanho proporciona e a network que ela tem, a rede de contato que ela tem, ajuda bastante também. That provided a lot of opportunities for us. And at the same time, since we left the International Mission Board, when I was helping churches with local mission programs, we've worked with and maintained a good relationship with them. E toda essa network proporcionou que a gente conhecesse muitas pessoas, fosse conectado com muita gente, né? E claro, isso hoje influencia bastante o que a gente faz por causa daquele tempo, dessa conexão que foi criada lá atrás. So I can still write someone at the home office and they'll respond with and help with questions and connections. Então eu posso mandar minhas cartas, mandar os relatórios para o escritório e receber isso de volta, esse feedback das pessoas de maneira adequada. Sr. Caleb, nesses 20 anos que o irmão esteve no campo, conheceu muitos colegas missionários, não apenas brasileiros, com quem serviu, mas de outras organizações. Verdade. E viu muita gente boa, verdadeiramente chamada para o campo missionário ter que retornar antes do tempo esperado, antes da sua expectativa. Qual é a principal, ou quais são as principais razões para esse retorno prematuro? Olha, a gente testemunhou muitas pessoas tendo esse retorno prematuro. Infelizmente a gente diz isso. E a gente percebeu isso muito mais nos países e nos lugares mais desafiadores, né? Então, assim, em primeiro lugar, o que a gente pôde perceber foi a questão da falta de preparo. A falta de preparo traz uma consequência muito forte, né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo, né? Quanto mais preparado você estiver, você tem muita chance de permanecer mais tempo lá, né? Então a gente conheceu pessoas que, de fato, uma vez na escola de árabe, a gente conversando sobre quem era o profeta Maomé, e uma pessoa que estava aprendendo árabe, vivendo num país muçulmano, pergunta pra gente, mas quem é Maomé? Quer dizer, isso chamava muito a nossa atenção. Por outro lado também, a gente conseguiu perceber, eu vou citar 3, né? A primeira, a falta de preparo específico. A segunda, eu vou voltar em preparo daqui a pouco, mas a segunda foi também uma não estabilidade da família. Então, alguns solteiros também com problemas psicológicos,
severos, em que a agência ou a igreja não percebeu antes de enviá-los, e aí a pressão lá aumenta muito mais. Quando você sai do seu país, o estresse vai subir consideravelmente, né? E também falta de estabilidade no próprio lar, famílias que discordavam em pontos que precisam ser acertados antes de ir. Então eu conheci gente que estava ali porque o marido tinha o chamado, mas ela, eu vim na onda dele. Tudo bem, foi submissa, quis ir e tal, mas isso também traz algumas consequências graves, né? E falando em preparo ainda, a gente tem percebido, no nosso caso específico hoje, e a gente tem prova disso, que a Nigéria trouxe essa estatística pra gente, a perseguição na Nigéria, por exemplo, traz de volta precocemente 13% da força missionária deles. 13, é um número alto. Mas esse mesmo líder, inclusive, ele estaria conosco no fim de semana que a gente esteve aqui, mas não pôde por conta de um visto. Ele mesmo disse pra gente que ele tem 53% da sua força missionária retornando precocemente, porque os seus missionários não se adaptam à nova cultura e porque não aprendem o idioma de maneira correta. Então ele falou, Caleb, eu trago mais gente de volta para casa porque eles não se adaptam e não falam o idioma local do que a perseguição. Então são dados que a gente precisa ter atenção. Essa sua percepção como missionário do retorno dos colegas prematuramente por conta da falta de preparo combina com a estatística oficial que dá como o mau preparo a razão número 1 do retorno das pessoas. Sem dúvida. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Steve. Steve, in your opinion, what is the main reason for people coming back early? Yeah, and I agree with what Caleb was saying and all the things that he just shared. You know, the one thing I would add, I think the greatest preparation a church can give to their missionary candidates is, I'm going to go back to discipleship. They have to learn to walk with Jesus. Eu concordo com tudo que o Caleb falou, e a coisa que eu talvez acrescentasse foi que a igreja tem um papel muito importante nesse processo, e eu quero voltar a bater na tecla do discipulado. Andar com Jesus é a grande chave de tudo isso. Because if you have even the fullness of the Holy Spirit, then you have all of the fruit of the Spirit. Além de ter o Espírito Santo contigo, você precisa também demonstrar o fruto do Espírito Santo. Então, when isso é there muito are importante. interpersonal relationships on teams, then there's somewhere that fruit of the Spirit is not being manifest. E se não anda como equipe, se não é um time isso, né? O contato com o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, os frutos vão demonstrar que alguma coisa está errada. And you know, we have an enemy that wants to destroy us. E a gente tem um inimigo que quer destruir a All the gente, isso é time. fato, isso é And fato. so there's this tremendous battle that's going on. Então a gente está numa batalha que não termina, ela é constante, ela está aí, presente. So I can have preparation. You can take all of our mentorship and courses and understand language and culture, but if you're not walking with Jesus, the enemy is going to destroy you. E aí é muito interessante, porque eu posso ter todo o meu preparo, posso estar bem, no nosso caso, né, em língua e cultura também, mas se eu não estou andando com o Espírito Santo, o inimigo pode me destruir no campo. So that was the reason for you and Ruthie create the connection training. Essa foi a razão principal que levou você e sua esposa Ruth a criarem a conexão training. Well, you know, I would go back to this. So we had a wonderful experience in Argentina. A gente teve eu vou voltar nesse assunto, porque a gente teve uma excelente experiência missionária vivendo na Argentina. So we were exposed to the Latin American movement through Federico Bertuzzi. E a gente foi exposto, né, àquele movimento missionário latino-americano iniciado por Federico Bertuzzi. So we, with our colleague Pablo Shelton in Mendoza, we started mobilizing for Argentines to go. E o meu tempo ali na Argentina, com um grande amigo que a gente tem lá, a gente começou a virar mobilizadores desse movimento crescente de enviar latinos ao mundo. This is like 1995, 1996. Isso foi aí em 94, 95, 96. So in the middle of that mobilization, God moved in Ruth and my heart that we were the ones to go. E durante o período de mobilização dos latinos, Deus mexeu com o nosso coração, dizendo, vocês também precisam ir, eu quero vocês lá também. So the thing that God did there was that the churches that we were working with in Mendoza, they commissioned us and sent us out as their workers.
E isso foi tremendo, porque as igrejas com as quais nós trabalhávamos na província de Mendonça, eles foram aqueles que nos enviaram, e eu vou adicionar aqui, ele sempre fala isso quando a gente está falando nas igrejas, né? E ele chora, muitas vezes ele chora por lembrar que a igreja latina foi quem os enviou para a Índia, então isso é bem legal. And in our second year, they sent 5 pastors to visit us for 2 weeks. E nos anos seguintes, Five pastors. 5 pastores argentinos foram enviados lá para nos visitar. Aqueles que nos enviaram foram nos visitar na Índia. Por 2 semanas ainda. Por 2 semanas. And they were flying on 9/11, E eles estavam voando no 11 de setembro. so they were able to stay 3 weeks. Eles puderam ficar 3 semanas. The daughter of one of those pastors has now been a worker in India for 14 years. E uma das filhas desses pastores está na Índia há 14 anos. como Married to an missionária. Indian pastor. Casou-se com um pastor indiano. So we thought that God was calling us to do this, but he was doing it for them. A gente achou que a gente estava sendo chamado por Deus para fazer isso, mas era Deus fazendo tudo isso por causa deles. So those churches have sent out maybe 30 other workers. Então eles enviaram Since that talvez happened. mais de 30 trabalhadores para So aquele we- lugar desde que isso tudo começou, esse So movimento. while we're in India, we're meeting with other Latin Americans. E quando a gente esteve na Índia, a gente começou a conhecer outros latino-americanos. The first person we met was a Brazilian lady. A primeira pessoa que a gente conheceu foi uma Of moça course. brasileira, uma brasileira. So as we were working our job, but we also were working with some of the Latin workers. A gente estava fazendo o nosso trabalho, mas a gente começou a observar e trabalhar com algum movimento latino por lá também. So they shared some of their challenges E with eles us. compartilhavam seus maiores desafios conosco também. And through those challenges, God began to work in my heart the seed of connection. E através daqueles desafios que a gente via que os latinos enfrentavam, Deus começou a colocar na gente essa visão do que hoje é a conexão. And I argued with God for 6 months. E eu tive uma luta com Deus durante 6 meses. No, we're staying here. Não, a gente vai ficar aqui. And the Lord dealt with me strongly. E Deus trabalhou comigo de maneira forte. And he shared things about this is about your obedience and disobedience. E ele então me proporcionou um entendimento sobre o que era obediência e o que era desobediência. So after 6 months, I had a day of prayer and fasting. Então, depois de 6 meses, eu tive um dia de oração e jejum. I've always thought about the disciples were slow, Eu sempre achei que os discípulos eram lentos. and now the Lord is saying, "Why are you so slow? E Deus falava, e Jesus dizia, por que vocês são tão lentos assim? This is not difficult. You will obey me, or you will live here without my grace." Então, é fácil, ou vocês me obedecem, ou vocês vão viver assim sem a minha graça. So we basically resigned from the International Mission Board, Então, a gente acabou pedindo o desligamento da agência missionária americana left our salary and stability e a gente teve que deixar a estabilidade, o nosso salário fixo to start an organization that we didn't even know what it was going to do. e para começar uma organização que a gente sequer sabia o que a gente ia começar a fazer de fato, né? Now at 63, I think I would never have done that now. E eu agora com 63 anos, eu fico pensando, eu jamais faria isso se fosse hoje. But His grace is stronger than my weakness. Mas a graça de Deus é muito mais forte do que a minha E fraqueza. o que é a conexão? Explica para o nosso público o que significa esse ministério que está crescendo sem parar. Uma bênção a conexão, a gente chama Conexão Training, né? Faz a jogada de espanhol e inglês, porque começa o movimento por causa dos latinos, né? Especialmente os de fala espanhola. E ela existe, né? Nós existimos para poder ajudar uma das razões pelas quais muitos missionários retornam do campo, né? Que é a que eu citei da Nigéria. A falta de preparo na parte cultural, de saber usar a inteligência cultural Aí surge a missionária. expressão que é o tema do nosso podcast, inteligência cultural. Inteligência O que é cultural. inteligência cultural? É você saber lidar em situações complexas, em culturas diferentes da sua, em contextos que não são o seu, mas de maneira proposital ou intencional, né? Então a gente indica, através de 6 parâmetros dentro da antropologia cultural, o que todas as culturas têm, que a gente chama de valores culturais.
E dentro desses valores você pode se identificar dentro deles. Você vai se conhecer, mas você também vai saber o que o outro faz e por que ele faz aquilo, saber respeitar, saber dar um passo atrás e também a questão do idioma, né? A gente percebe que muitas pessoas, no meu caso, por exemplo, no Oriente Médio, a quantidade de pessoas que eu vi retornando do campo porque não aprendiam o árabe, por exemplo, é imensa. Então, o missionário latino-americano no mundo árabe, a média de permanência dele é de 3 anos. E 3 anos você não faz absolutamente nada, nem aprende a língua. Aprende a língua. Se levar a sério, né? Mas geralmente a gente estuda pouco e tudo mais, né? Então isso faz com que o nosso ministério apareça para proporcionar essa ajuda a esse missionário que está lidando com tanta coisa, mas também com a questão da dificuldade de aprender a sua língua, da língua local e também da adaptação cultural, né? Então nós temos cursos que proporcionam esse facilitar dessa condução deles no campo missionário. Bom, e você tem propriedade para ensinar sobre isso, porque viveu na pele como missionário num país latino, tendo que aprender espanhol e se aculturar ao Equador, Exato. e depois no Oriente Médio, tendo que aprender o árabe e se aculturar àquela região. Isso também é o tema da sua tese de doutorado, você agora é um Exatamente. doutorando. Exatamente. Qual é a importância final, Steven, de um missionário aprender bem a cultura e a língua do povo que ele quer alcançar? What is the importance for a missionary to learn the culture and the language of the people they want to reach? Well, because I think the gospel is all about relationship. Eu acredito que o Evangelho mostra pra gente que tudo é através dos relacionamentos. Yeah. And so if we really are about making disciples, that requires a certain level of language to teach scriptural truth. E se a gente quer lidar com as pessoas e ensinar a Bíblia, isso demanda, já implica que um nível de língua vai ser necessário. So we can't really fulfill the Great Commission A gente não pode cumprir a grande comissão if we can't communicate with the people se nós não conseguimos comunicar com as or pessoas disciple the national believers ou discipular os crentes nacionais and allow the gospel to be in a context that is understood by those people. e deixar que o evangelho seja apresentado num contexto em que eles entendam aquilo que está sendo apresentado para eles. We were recently in Nigeria, A gente acabou de voltar da Nigéria agora. and people had told us the Africans speak several languages. Os africanos falam muitas línguas, Dialetos. dialetos. Well, from the people we've spoken to in Ghana and Nigeria, A gente conversou com pessoas de Gana e da Nigéria. for example, the north of Nigeria, you have 50 to 60 million people that speak Hausa. Então a gente tem um número enorme, milhões de pessoas ali no norte da Nigéria que falam um idioma local. So the idea is that they can use Hausa to extend the gospel. E se eles podem usar essa língua local, que é o Hausa ali, para expandir o evangelho, But the African leaders we were just with said, but our workers still need to learn the heart language of the people. e os líderes dizem para eles, né? Mas os nossos missionários precisam entender a língua, aprender a falar a língua local, do coração do povo. Because even here, Caleb is doing a great job of translating. Por exemplo, aqui mesmo, o Caleb está fazendo um bom trabalho de traduzir isso. But there is a restriction of how much I'm going to bond with someone through a translator. Mas é claro que vai ter uma barreira aí desse lidar com outra pessoa através da tradução. So why would the church invest thousands of dollars to send someone to the other side of the world Por que a igreja então investe milhares de dólares para enviar pessoas de uma parte do mundo para outra parte, knowing they can't fulfill the Great Commission? sabendo já que ele não vai conseguir cumprir a grande comissão? It doesn't make sense. Isso não faz sentido. So we hear a lot, oh, they'll eventually get it. A gente sempre ouve assim, é muito comum a gente ouvir, bom, uma vez que eles estão lá, eles pegam a língua e aprendem a cultura. Brazilians say that. Os Oh, a brasileiros lot. pensam muito isso. Muito. But 150 years of research by Wycliffe, SIL, ICCT, and the academic world Mas com mais de 100 anos de história, de estudos, de agências missionárias que têm capacidade para dizer isso com propriedade, they're not just going to get it.
eles dizem, eles não vão pegar isso não vai acontecer. They have to be intentional. Eles precisam ser intencionais, ou seja, não é só vivendo e estando lá que a coisa vai acontecer, eles precisam ser intencionais, They have to be eles disciplined. precisam ter disciplina, And we believe that one of the missing ingredients is they need to be held accountable. e eles, um dos grandes ingredientes que a gente acredita que é preciso, é que eles precisam ser pessoas que prestam conta daquilo que eles estão fazendo. Because the worker has all these things that are coming at them. Porque os missionários, os trabalhadores, têm muita coisa acontecendo ao redor deles o tempo todo. And they have a certain amount of funding. E eles têm uma parte de recursos com eles. And when it really gets hard, language learning is the first thing to go. E quando eles são apertados no orçamento, a primeira coisa que eles param de investir é no aprendizado da língua. Isso é muito comum. E para um brasileiro, qual a importância de aprender a cultura e a língua, sendo nós um povo que falamos apenas um idioma? Olha, para mim, eu tive algumas fortes experiências no Oriente Médio. A primeira delas foi na escola de árabe. É claro que ali eles falavam os latinos, mas a força daquela escola de latinos era brasileira. A gente tinha um ou dois que falavam espanhol, e os professores tinham umas brincadeiras entre eles, que eles faziam alguma brincadeira com o sotaque de um americano, com o jeito de uma pronúncia do coreano, mas dos latinos, e o Brasil era a força maior ali, eles diziam que nós éramos os que desistiam. Eram aqueles que deixavam no processo. Então eles diziam assim, de todos os alunos que nós temos, os brasileiros são os mais preguiçosos porque eles não acompanham o ritmo, eles aprendem a sobreviver e eles param. E aí ele diz, por que você não vê tantos missionários brasileiros falando nas igrejas em árabe? Porque aí o árabe tem que subir um patamar. Para falar no culto de uma igreja árabe formal, é outro tipo de árabe. E aí você só via outros missionários fazendo isso. E eles diziam isso de maneira muito forte. Mas a coisa que mais me tocou foi um pouco antes de vir para cá, de tomar essa decisão de me unir ao time da Conexión, foi um líder de um importante país do Oriente Médio, ver como eu entrei naquele dia na sala dele, ele ficou brincando com as línguas, falando comigo em árabe e inglês, e 20 minutos depois ele me disse assim, Caleb, eu lido com latinos aqui no Oriente Médio há 20 anos, e nós não temos um nível de pessoa como eu vi você que entrou aqui hoje. Porque eu fiquei reparando você soube se comportar perto do meu pessoal, tem mulheres ali, você soube se comportar perto delas, você soube agir culturalmente aqui no ambiente da gente tomando chá, e eu fiquei brincando com a língua contigo. Eu disse para ele, mas eu pensei que vocês faziam isso, porque aqui no país vocês falam 2 línguas. Ele falou, não, eu estava testando você. E a gente não tem esse nível aqui. A gente precisa, e eu tinha compartilhado com ele o convite que eu tinha recebido, ele era uma espécie de um mentor. E ele me disse assim, você precisa tomar essa decisão, você precisa voltar e ajudar outros chegarem nesse patamar aqui, para que daqui a 10, 15 anos eu me encontrar contigo e dizer, olha, mudou. Hoje a gente tem os latinos andando com a gente, servindo, porque vocês se parecem com a gente culturalmente, na feição, no físico, até no comportamento. Mas na hora da coisa de fato acontecer, vocês não falam o idioma, porque vocês não aprendem, e vocês têm algumas falhas da cultura porque você está faltando a inteligência cultural. E como isso se dá na prática? O que a Conexión faz hoje para ajudar um candidato a missões a se tornar alguém proeminente na língua e na cultura do país? Nós temos um processo que a gente chama de facilitação nessas 2 áreas, né? Então, as agências missionárias podem enviar seus candidatos que ainda não foram, mas também aqueles que já estão lá e estão lidando com esse problema de aprender um idioma. Então eles vão aprender com a gente na parte de idiomas a como montar um plano de estudo que faça sentido às suas características. Por exemplo, o perfil pessoal do aluno conta, o jeito que ele melhor aprende conta, a personalidade dele conta, o equilíbrio do tempo de estudo também vai contar. A gente ajuda esse aluno a montar tudo isso e a gente então provê facilitação desse processo, tanto de cultura quanto também de idioma. Ou seja, uma capacitação personalizada. Personalizada. É quase um coach, sabe? Andando de fato com essa pessoa ao ponto dela alcançar essa, a gente chama de fluência. A gente vê muitos missionários com fluidez na língua, que é falar sem agarrar e tudo, mas ele fala errado. Isso não é fluência. Quando a gente fala de fluência na Conexión, a gente está falando da pessoa que lê, da pessoa que escreve, da pessoa que
ouve, interpreta e que fala. Isso é ser fluente no idioma. Não somente você conseguir sobreviver. E eu quero aqui endossar como pastor e líder de uma igreja que ama missões, nós temos vocacionados aqui que fizeram o curso do Connection Training e de fato estão avançando no aprendizado de línguas, né, e se preparando para o campo missionário. Posso mencionar uma? Pois não. A Miriam Reich, lá no Japão, eu pensei nela na hora, eu fiz esforço, ela entrou no curso, ela fez o curso completo, e ela, na nossa visão, a gente quer usar a Miriam na Ásia, para ela ser essa facilitadora para novos missionários, porque a gente tem visto o desenvolvimento dela, ela levou a sério, ela fez direito, a gente até usa o vídeo dela para promocionar o nosso ministério, porque a gente viu como... E o Japão, o japonês, entra junto com o árabe, com o mandarim, o coreano, com as 4 línguas mais difíceis do mundo para um adulto aprender. Não é? E ela está saindo muito bem. Desafiador. A nossa próxima conferência missionária, 45ª, Steve, vai falar sobre a importância de estarmos, igreja e missionários, juntos para alcançar os povos sem Cristo. É importante trabalharmos juntos, igreja e missionários. So, Steve, our 4th, 50th Mission Conference next month, we'll talk about together, missionaries and church to reach the unreached people. What is the importance to work together? I think that importance is not only biblical, but it's essential. Because I think, I was amazed today. We have a gentleman here from Singapore, and he was telling us that in Singapore, when a church adopts a place, that basically they're going to make 10 to 12 trips a year, and that over time, 80% of their church will actually go to the field, which is just amazing. I can't, as a North American, I can't even fathom that. Yeah. Eu acredito que, além de ser bíblico, é essencial que a igreja e o missionário ande junto, né? A gente está aqui com um convidado, a gente teve esse convidado conosco durante essa semana, de Singapura, e ele contou quão importante é isso. Ele está vendo igrejas que estão indo ao campo missionário, enviando seus missionários, mas eles têm feito viagens missionárias, acompanhando esses missionários no trabalho do campo, e ele tem visto 80% das igrejas que fazem esse modelo participando dessa conexão entre missionário e campo e igreja local. And so I think the church is the one that can minister to the worker, can encourage the worker, and can hold the worker accountable, and that will decrease the attrition rate. Eu acredito que a igreja, ela pode ser, através do missionário, ela pode ministrar em outros lugares, chegar muito mais longe através do trabalho que esse missionário faz, mas com ela por trás disso tudo e chegando lá também como alguém importante nesse processo da missão. Esta semana tivemos o Connection Training aqui presente na nossa igreja. O último final de semana foi muito especial. Tivemos a pré-conferência missionária 4 semanas antes da nossa conferência. E você trouxe convidados da Ásia, da África, da América Central. Para nós foi uma experiência fantástica receber tantos líderes de diferentes lugares ao mesmo tempo. Como foi para a Connection Training estar junto com a Conexão Primeira? A gente está muito feliz. Eu, quando fui convidado para o time, né, eu me lembro que a gente fez boas conexões com vocês aqui, né, vocês nos receberam e tudo, e a Conexão Primeira e até o nome é parecido, né, conexão, e a gente sente assim muito próximo de vocês como parte mesmo disso tudo isso, né? Então a gente está muito feliz de tudo que aconteceu aqui e a gente espera que não seja a primeira vez, né? Que possa acontecer outras vezes mais, para a gente entender que aqui é uma igreja que é comprometida com o reino e dá esse espaço, que é muito difícil para a gente também. Geralmente quando a gente vai falar de língua e cultura, a gente não tem tanto espaço quanto vocês nos dão, porque vocês entendem esse processo, porque vocês estão andando junto com seus missionários e vendo o que de fato eles precisam para saírem bem. Bem-vindo. Valeu, brother. Thank you, Steve. Oh, yes. It was a great pleasure. Yes. You are most welcome. Yes. Yeah. Well,
I have seen Brazilian workers in many countries around the world. Deixa eu concluir aqui a minha parte dizendo que eu tenho visto ao longo da minha vida missionária muitos missionários ao redor do mundo ministrando. And God has had and has a special plan for Brazil. E eu tenho certeza que Deus tem um grande e especial plano para o Brasil And também. it is an honor for us to be a small part of all that He has been doing for decades, centuries, and will do in the future. E a gente está muito feliz de fazer uma pequena parte de tudo isso também, caminhando Amém. com aquilo que Deus tem feito através Antes da de igreja terminar, eu brasileira. quero dizer o motivo que eu estou com essa camisa, não é? Talvez você esteja aí olhando desde o início, e tem tudo a ver com o que o Steve acabou de dizer, o meu respeito aos missionários americanos, porque fui muito influenciado pela vida desses homens e mulheres de Deus que deixaram a zona de conforto para ir para os lugares mais inóspitos do mundo, inclusive selvas amazônicas, Verdade. como a nossa, não é? E em outros países da América do Sul, para pregar o evangelho, aprendendo línguas e tendo que se adaptar a essas realidades. So, Steve, this shirt is the way to honor the American missionaries, my brothers and sisters, who I have a deep respect because have influenced my life and my ministry. So, thank you very much to all. Praise the Lord. Yeah. Deus seja louvado. Assim nós estamos terminando o nosso Conexão Cast, o podcast da Conexão Primeira Batista, agradecendo a você por ter acompanhado e sempre a nossa deixa. Se gostou, compartilhe. Se não gostou, compartilhe da mesma forma, assim muita gente vai poder assistir e conhecer o que esses homens de Deus estão fazendo através da Conexão Training. Um abraço a você, um beijo no seu coração e até o próximo Conexão Cast.